Estamos na segunda aula, então para aqueles que chegaram agora, vocês perderam um pouquinho, mas não foi tudo. Dá para recuperar. Isso é a melhor coisa. Dá para a gente recuperar. Tá? Hoje a gente vai falar sobre a transmissão da fé. Só que o que a gente começou falando? Eu vou fazer só uma recapitulada. Antes de recapitular, eu vou fazer um disclaimer aqui, que na verdade a gente estava vendo, pô, essa palavra é difícil, né? É um ponto de atenção que eu vou chamar aqui para vocês, tá? Um ponto que a gente vai tentar trazer na nossa desde o começo do ano, para que a gente possa lembrar do porquê que a gente está aqui, tá bom? Então vamos lá, desce aí. Por que a gente está estudando o catecismo da Igreja Católica? Esse daqui é um curso para falar sobre o catecismo, sobre a doutrina da Igreja. E no final do período, no final desse curso, nós vamos receber o sacramento da crisma, né? Ou seja, a gente vai ser adultos na fé. Essa que é a ideia principal. Mas por que a gente precisa estudar o catecismo? Alguém tem alguma sugestão? Por que a gente vai estudar o catecismo? Eu estou ficando surdo, gente, com tanta opinião. Vamos lá, um de cada vez. O que é catecismo? O que é o catecismo? Boa! Catecismo da Igreja Católica está contido neste livro aqui, que também leva o mesmo nome, Catecismo da Igreja Católica, e que vocês vão receber, tá? E esse livro, ele contém toda a doutrina da Igreja, todos os ensinamentos da Igreja. Neles vocês podem estudar, podem consultar as opiniões que a Igreja dá sobre um determinado assunto. Tá? Então, nosso curso ele vai se basear neste livro aqui. Nós vamos estudar estritamente o que está aqui. Pequenininho? O que vocês acham? Pequeno? Você acha que a gente vai conseguir chegar lá? Ah, vai. Vamos conseguir ler todo ele, né? Hoje é da página 1 até a página 497. Vocês estão preparados? Não, tô brincando, esquece. Então vamos lá, quem dá uma sugestão aí? Por que a gente precisa do catecismo? Por que a gente precisa estudar? Conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus, legal. Quem mais? Vocês não vão ficar quietos, né? Entender os propósitos, né? Da igreja, do porquê da igreja está ensinando isso. Quem mais? Quanto mais a gente frequenta, mais a gente conhece. E quando a gente conhece, mais a gente ama, não é verdade? Olha, excelente, muito bom, muito bom. Então vamos ver aqui alguns dos porquês. Primeiro, para não ser aquele católico meia boca. Vocês conhecem católico meia boca? Aquele que não sabe por que está indo na missa, não sabe por que a gente tem que agradecer a Deus, né? Então esse é o católico meia boca. Próximo, para que a gente possa limpar a nossa fé. Porque a nossa fé, muitas vezes, ela está suja de doutrinas diferentes. Suja, por exemplo, de, superstições. Suja de equívocos, né? Erros que podem acontecer. Então a gente vai limpar essa fé. Próxima. Ter um olfato treinado. Ó, ter um olfato treinado. Significa o que isso? Significa que quando você ouvir alguma coisa, e aí eu estou falando de ouvir, estou falando de olfato, estou misturando todas as bolas, né? Mas quando você ouvir alguém falando alguma coisa para você, aí você pode... peraí, isso que ele falou, eu não sei aonde que está errado, mas não tá, algo errado não está certo, né? Alguma coisa de errado não está certo nesse negócio. Então você começa a ter você pode até não saber o que está errado, mas você olha e fala, putz, alguma coisa não está certa, não está legal. Então ter o olfato treinado. Outra, transmitir a fé com excelência. O que é transmitir a fé? Que é justamente a aula de hoje, transmitir a fé. Ou seja, o que a gente vai fazer? Eu só vou pedir uma coisa, Heitor, né? Enzo, você pode desligar o celular? Ah, tá bom. Tá joia, então. Então fala com ela, depois guarda no bolso pra gente acompanhar tudo direitinho. Beleza? Então vamos lá.
Transmitir a fé com excelência. O que significa isso? Vocês estão crescendo, vocês são jovens, daqui a pouco vocês vão estar maduros, vão casar, vão ter filhos. E aí, como é que vocês vão transmitir essa fé para o filho de vocês? De forma que eles não sejam meia boca, de forma que seja uma fé limpa, de forma que eles possam também ter esse olfato treinado, né? Ou seja, você precisa transmitir essa fé com excelência, da melhor forma possível, certo? Isso daí não basta só com os filhos, mas com amigos também. Ó, a Mariana trouxe a Júlia aqui, parabéns, já trouxe uma amiga. Ó, a Flávia já trouxe também a Ana Clara, a Maria Clara e o... Fugiu o nome agora. O Mateus. Então, você vê, um vai trazendo o outro, um vai ajudando o outro, para que todo mundo esteja concordantes aí na mesma fé, numa fé limpa, certo? Próximo. Para ser santo, ai meu Deus, falou em santidade, eu não quero ser santo, Deus me livre, ser santo de altar, Deus me livre. Não, gente, santo não é uma coisa para que vocês fiquem assustados. Santo é uma coisa maravilhosa. Santo, a palavra santo significa separado, ou seja, você ser separado para Deus. Ou seja, você ser de Deus. Você vai amar a Deus. Deus ama você. É isso que a gente vai chegar à conclusão. À medida que a gente vai aprofundando as nossas aulas, vocês vão entender que... Bem-vinda. Tudo bem? Vocês vão entender que Deus ama vocês. E a nossa resposta para Deus, como o André falou na semana passada, o que é? É a fé, é o nosso amor. Tudo isso daí é a devolução. O que a gente precisa devolver para Deus? O que é justo devolver para Deus? É uma questão de justiça. Dar graças a Deus, dar louvor a Deus é uma questão de justiça. Porque Ele te ama e você retribui com esse mesmo amor. Mãe de vocês ama vocês, sim ou não? Qual que é o dever de justiça que vocês têm para com as suas mães? Amá-la de volta. No mínimo isso, no mínimo o que vocês precisam fazer pelas suas mães é amá-la de volta. É uma questão de justiça. Da mesma forma com Deus. Faz sentido? Então ser santo. E quem sabe um dia, por que não, amar tanto a Deus que você possa um dia ficar no altar. Né? A gente tem um santo muito famoso já, e da nossa época, viveu entre nós aqui, que chama como? Vocês lembram? Carlo Acutis. Carlo Acutis era um italiano, morreu em 2006. E ele é santo de altar. Mas ele era um jovem, como vocês, morreu com 16 anos, certo? 16, 17? 15 anos. Morreu com 15 anos de uma doença, de câncer, e mesmo assim ele foi santo de altar. Não perdeu a alegria de estar junto com os amigos, de fazer a vontade de Deus e de não pecar. Simplesmente isso. Ele jogava bola, ele mexia na internet, ele era um jovem normal. Ele é o santo da internet, padroeiro da internet, porque ele mexia é que não existia celular em 2006 do jeito que é hoje, mas ele mexia na internet como qualquer um de nós fazemos. Jogava bola, como ele gostava de jogar bola. Então, ele era um jovem como qualquer um de nós, só que a diferença é que ele era santo, ele não pecava e amava a Deus sobre tudo. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, eu vou fazer um recapitulando aqui da aula passada bem rápido, porque tudo isso já foi falado, temos um vídeo sobre isso e o tempo urge e é implacável. Vamos lá. Somos criados por Deus. Nós, seres humanos, nós fomos criados por Deus. Dentro dessa criação, Deus colocou um manual aqui dentro, né? Ele colocou, na verdade, um manual não. Ele colocou uma regra que a gente deve seguir, né? E essa regra a gente precisa aprender quais são as regras dos melhores usos. Assim como um computador vem com um manual, nós temos o nosso manual também, que é a Bíblia. Nosso manual de saber como que devemos usar o nosso corpo, o nosso ser humano, está contido aqui na Bíblia. É o manual que Deus nos preparou. E, vamos lá, próximo.
nós somos criados com um desejo de Deus. Ou seja, Deus colocou uma sementinha falando assim, ó, Theo, você é meu, cara, você é meu, eu vou te deixar uma sementinha aí que você vai ter desejo por mim. Então, o André colocava aquela vaca, vocês lembram da vaca? Da imagem da vaca? E a vaca, ela era satisfeita. Tudo que acontecia com a vaca, ela conseguia ter uma resposta. Estava com fome, comia. Estava com sede, bebia. Então, ela era a felicidade bovina lá. Ela estava feliz da vida, não é? Só que conosco não acontece a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente ganha um videogame, a gente já gosta, né? Curte um monte, mas aos poucos aquele videogame vai ficando, putz, grila, esse daqui já está ultrapassado, eu preciso de um outro mais avançado. E você vai lá e compra o outro. Ah, agora sim, meu videogame é legal pra caramba, tal. Mas aí o que acontece? O videogame também, putz, não está mais me agradando, eu preciso de um outro videogame. E assim vai, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue aquela alguma coisa, mas de repente aquela felicidade de ter conseguido aquela coisa, ela se esvai e fala, putz, continuo na mesma, né? Tenho melhor videogame, melhor tênis, melhor roupa, tudo isso, mas eu não consigo ainda, não estou completo, falta alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? É Deus, é o desejo de Deus, certo? Bora lá. Aí a gente falou da recusa de Deus? Não falou da recusa de Deus, mas por que a gente não consegue, muitas vezes a gente recusa Deus, né? A gente vê aí fora as pessoas, por aí mundo afora, e elas não têm Deus. Elas recusam a Deus por uma série de motivos. Quer seja porque pelas desgraças do mundo, quer seja por erros de doutrinas. Enfim, existe uma infinidade de motivos para a recusa de Deus. Vocês hoje estão sendo convidados a não mais recusar Deus. Vocês estão sendo convidados a olhar de uma forma diferente e amar a Deus, porque Ele primeiro nos amou, certo? Bora lá. Nós somos capazes de Deus. O André estava falando que a gente consegue usar nosso raciocínio, nossa mente, para alcançar a Deus. Só que mesmo alcançando a Deus, a nossa mente é limitada. Ela tem dificuldade de chegar a Deus, certo? Então, alguma coisa você consegue saber que existe um único Deus? Chegaram já a essa conclusão pagãos, inteligentíssimos, né, como Sócrates, Aristóteles, Platão, né, são os pais da filosofia, chegaram lá, mas eles não conseguiram progredir muito. Por quê? Porque a mente humana, ela é limitada. E para que você possa aprofundar nisso, é necessário o quê? É necessário que Deus venha ao encontro do seu povo e ele se revele. É importante que Deus venha para cada um de nós, como povo, né? E ele se revele para nós. Então o André mostrava aquela pata, né? Aquela pata de leão. E você sabe que passou um animal, você sabe os rastros que ele fez, tudo mais. Só que você nunca viu o animal. Então, para que você possa ver o animal animal precisa se apresentar para você, tá? Fazendo o mesmo paralelo, você vê rastros de Deus na natureza, no teu corpo, na tua vida, né? Se questionando para onde vou, para onde irei, né? E aí, você vê os rastros de Deus por aí. Mas é Deus quem tem que aparecer e se mostrar para vocês para que você possa se aprofundar mais. Tudo bem? Próximo. Cristo é o ápice e a totalidade da revelação. Então, Deus ele vai se mostrando e ele é pedagógico. Ele é que nem aquele professor de primeira série, que ele vai ensinando o básico, primeiro ano, né? Depois ele vai para o segundo ano, ele ensina um pouquinho mais, terceiro ano, e até chegar na universidade, como a Luísa aqui, que ela está na universidade, está no 4º ano da medicina. Ela sabe muita coisa, muito mais do que aquela criança de 1 ano de idade, do primeiro ano, não é verdade? Por quê? Porque é progressivo e aos poucos. Com Deus é a mesma coisa, ele é pedagógico, ele vai ensinando devagarzinho. E o Antigo Testamento é essa evolução do revelar-se. Aos poucos, Deus vai se revelando através das suas alianças, que a gente vai ver mais para frente. Mas ele fez aliança com quem?
com Noé. Ele fez aliança com quem? Com Abraão, com Moisés. E foi assim até chegar ao ápice. Quem é o ápice? Agora eu não ouvi. Cristo. Quem é o ápice? Cristo. Cristo é o auge da revelação, é toda a revelação. Dali Deus não vai falar mais nada. Nada de diferente. Ele vai falar, mas é sempre as mesmas coisas. Tá? Diferente, ele não vai falar mais nada. É o ápice. Chegamos lá. Nossa resposta é, que o André falou, é eu creio, é a fé, é a resposta do ser humano. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Por enquanto é só recapitulação. Todo mundo está na mesma página. Quem faltou, quem é a primeira vez que veio, como o caso da Gabriela, caso da... Esse é o nome? Júlia. Caso de vocês, depois a gente vai passar o link da aula, vocês vão poder assistir essa aula e depois faz um resumo pra gente, tá bom? Mas basicamente é isso. Hoje a gente vai falar, se a gente recebeu essa revelação e a gente deu essa resposta, a gente vai falar como que é a transmissão dessa fé. Então a gente chega no ápice que é Jesus. De lá, Deus não vai falar mais nada. Ele não vai falar nada de diferente. Agora, ele passa, através de Jesus, ele passa para os apóstolos todo o conhecimento, toda a doutrina. Ele vai passando para os 12 apóstolos. Tudo bem? Os 12 apóstolos, só para que vocês saibam, é aqueles amigos mais próximos de Jesus. São eles que são o fundamento da nossa igreja. São as colunas da nossa igreja. Como tem uma coluna aqui, só que é a coluna de Pedro, Paulo, João, Tiago, todos esses grandes, é bem mais robusta do que essa daqui. São colunas verdadeiramente parrudas, tá? Então vamos lá. Mais uma. Isso. A revelação é Cristo por excelência. Então ele transmite, Cristo ele vai lá e transmite a doutrina, tudo que ele sabia, tudo que nós precisamos para a salvação, para a nossa salvação, ele transmite para os apóstolos. Através não só de Jesus, mas também através do Espírito Santo. Tá? E o munus da igreja, ou seja, o objetivo da igreja, desses apóstolos, qual que é? Jesus ele vira e fala o seguinte para eles: ide por todo mundo e evangelizai, ide e ensinai. Ensinai. Isso que nós estamos aqui hoje fazendo é o quê? Ensinando, exatamente. E como é que o ensinamento chegou a vocês? Através do magistério, que a gente vai chegar lá. Você está num passo bom aí já avançado. Eu vou chamar o bispo. Já vou chamar para te crismar logo, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, essa transmissão, ela vem desde 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo morre na cruz, e vai passando de geração em geração, de apóstolo para bispo, de bispo para bispo, bispo para bispo, até chegar no nosso Dom José, nosso bispo diocesano, que ele está aqui, um pouquinho mais para a Zona Sul, ele estava aqui desse lado, essa daqui era o escritório dele, a gente chama de Cúria Diocesana. Só que alguns anos, uns 2, 3 anos atrás, ele se mudou daqui, foi lá para o Padre Marcelo, que ali hoje é a Cúria Diocesana, e esse prédio ele está sendo demolido ainda este ano, foi vendido. Tá? Mas ele era nosso vizinho, a gente tinha um sucessor dos apóstolos aqui entre nós. Todo bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Todo bispo. O nosso bispo, Dom José, sucessor de um apóstolo. Ai, chique, né? Sucessor de um apóstolo de 2000 anos atrás. Porque vem ininterruptamente, vem um passando para o outro. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Vamos para o próximo? Então, a função dos apóstolos, qual que é? A função é conservar a integridade da revelação. A função não só dos apóstolos, mas também dos bispos, é conservar a doutrina limpa, sempre reta, sempre correta, certo? Tanto é que bispo, em grego, é episcopo. Por isso, episcopado, alguém já ouviu essa palavra? Essa palavra episcopo significa guardião. Por que guardião? Porque ele vai guardar, vai conservar
o que foi revelado para eles. Tá? Próxima. E além de conservar, ele vai transmitir essa revelação para cada um de nós. Então, o que está acontecendo hoje aqui, essa aula que está acontecendo hoje, ela já vem acontecendo há 2000 anos atrás e vai continuar por muitos e muitos séculos, se Deus quiser. Essa mesma aula, esse mesmo ensinamento que nós estamos dando para vocês, outras gerações, desde 2000 anos atrás, já teve também. Show? Próxima. Então, eles transmitiam o que receberam de Jesus, os apóstolos, né? E transmitiam o que receberam do Espírito Santo, que a gente já comentou sobre isso. Próximo. Então, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Está na Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. É assim que se lê, tá? João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, tá? O que isso quer dizer? Que Jesus fez muita coisa. Ele transmitiu muitas coisas. É importante a gente saber... acho que eu vou comentar isso aqui agora, se precisar comentar depois, eu comento novamente. É importante a gente saber que nós católicos, nós não somos uma religião de um livro, não somos a religião de uma doutrina, não somos uma religião de uma celebração. Não. Católico, nós somos uma religião de uma pessoa. Nós acreditamos numa pessoa, e essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se chama Jesus Cristo. Isso é muito importante. E aí a gente vai falar o porquê que isso é importante mais para frente. Essa transmissão, a transmissão da doutrina católica, ela é comparada a um banquinho que tem 3 pés, um tripé. Mais fácil ainda a gente olhar para esse daqui, ó. Tá vendo aqui um tripé? Nós estamos gravando essa aula por quê? Porque depois a gente vai passar para vocês e vocês vão poder estudar. Aquelas pessoas que quiserem se aprofundar, putz, tem uma coisa que o Ivan falou que não está fazendo sentido. Já vai estar gravado, vai estar no YouTube, tá? Depois deem um like, compartilhe, tá bom? Dê um like, compartilha. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Para você manter um banquinho de pé, você precisa de pelo menos o quê? 3 pés. Ela, com 3 pés, eu garanto que ela fica de pé, ela consegue ficar de pé. Eu garanto para você que ela não vai ficar bamba. Já viram aquelas cadeiras bamba? Por que elas são bambas? Porque elas têm 4, 5, 6, sei lá quantos pés tem. Mas ela não tem 3 pés. Se tivesse 2, caía. Se tiver 4, pode ser que fique bamba. No caso da igreja, ela tem 3 fundamentos, 3 pilares fundamentais. Sendo que um deles é a tradição. A tradição, que é a tradição oral. É aquilo que os apóstolos passaram para os bispos, e foi uma tradição muitas vezes oral. Os bispos passaram para outros bispos. É uma tradição oral. É aquela história que se conta quando vocês são jovens, quando nós somos jovens, e os pais vão contando aquela historinha. Sabe, conto de fada? Historinha do Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, historinha dos 3 porquinhos. Isso é uma tradição. Mas essa daqui é a tradição da igreja, também da mesma forma contada. De pai para filho, de bispo para bispo. É uma tradição oral, tá? Outra, Sagradas Escrituras, que é o quê? É a tradição escrita. Então nós temos uma tradição que é oral e uma tradição que é escrita. Escrita por quem? Por quem estava lá. São os apóstolos ou os chamados varões apostólicos, aquelas pessoas que tiveram um contato muito próximo com um apóstolo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem, dentro da Bíblia, que a gente vai aprender, temos 4 evangelistas. 4 pessoas que escreveram a história de Jesus, o único evangelho, certo? Só que eles colocaram um enfoque diferente, cada um deles. Quem são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você olha Lucas e Marcos, eles não eram apóstolos.
João e Mateus sim, mas Mateus, Marcos e Lucas não eram apóstolos. Eles estavam lá junto com outros apóstolos, eles estavam ouvindo a pregação de Pedro, de Paulo, e aí por isso eles são chamados varões apostólicos. Varões apostólicos. E nós temos também a terceira fonte aqui, que é o magistério. De onde vem a palavra magistério? Quero saber se vocês sabem. Pessoal de direito. Cadê o pessoal de direito aqui? Magistério. O que lembra magistério? Oi? Magíster, né? Mestre, né? Ensinamento. Muito bem. Então, a gente tem o magistério, que é o colégio dos bispos reunidos, que estão subordinados ao Papa, ou em obediência ao Papa, e eles têm a missão, a incrível missão de interpretar tanto a tradição quanto as Sagradas Escrituras. Certo? São eles que vão fazer isso. Porque imagina se eu pego eu mesmo um texto e vou ler, e aí eu interpreto errado. Eu pego uma palavra solta que não tem nada a ver, não quer dizer nada. Então, eu corro o risco, Ivan, corro o risco de ler errado. Um padre, se ele fizer por si só uma leitura da Bíblia, ele é capaz de errar também. Um bispo, se ele fizer uma leitura por ele mesmo, ele é capaz de errar também. Então, é um colégio de bispos, debaixo do mesmo Papa, quem vai conseguir traduzir isso, certo? Traduzir e interpretar. Muito bem. Quando a gente está falando de tradição e escrituras, a gente está falando do nosso depósito de fé. O depósito da fé é como aquele baú cheio de coisas e que, quando você vai remexendo esse baú, ele vai te trazendo coisas novas e cada vez mais novas. E aí, dessas coisas novas, hoje nada entra mais no depósito da fé. Nada entra mais nesse baú. Tá? O baú ele foi fechado quando o último apóstolo morreu. São João morreu. Quando ele morreu, acabou. A revelação de Cristo, de Deus acabou ali. Mas, que é o baú, justamente o baú. Mas, quando você dá uma revirada nesse baú, uma olhada, você vai vendo coisas novas, interpretações novas. Não tem nada novo, tá? Não tem nada novo. Mas o jeito de você olhar para aquela coisa antiga te dá uma visão nova, te dá um olhar diferente. E isso é o que o magistério vai fazer. Ele olha tanto a tradição quanto as Sagradas Escrituras e vai trabalhar justamente esse depósito da fé, trazendo novos conhecimentos, tá? Eu vou dar um exemplo anterior, que é o seguinte. Por exemplo, no ano 300, lá para o século III, século IV, a gente teve uma discussão muito grande na igreja. Por quê? Porque desde sempre as pessoas sabiam que Jesus era Deus. Desde sempre as pessoas sabiam que Jesus era Deus. Mas algum espírito de porco, ele falou o seguinte: olha, Jesus não é Deus não. Ele é filho de Deus, mas ele mesmo não é Deus. Tá? E ele causou uma confusão nessa igreja, vocês não fazem ideia. Foi uma confusão a ponto de quase a igreja católica se extinguir por causa disso. Foi brabo o negócio, foi brabo. Né? O nome dele era Ário, era o padre Ário. Ele era um padre, por incrível que pareça, um padre. Por isso que eu estou falando que o padre, quando lê errado a Bíblia, também ele pode se equivocar. E precisou de um concílio. O que é um concílio? É a reunião de todos os bispos em torno do Papa, que é o magistério, para definir, peraí. O Ário está falando que Jesus não é Deus. Qual que é a doutrina certa? Vamos explicar, porque o povo está caindo, está errando por aí. Né? Vamos tentar definir aqui e vamos trabalhar em cima disso. E aí eles chegaram, finalmente, na definição, né? Aí não é uma definição que a gente... É uma definição oficial da igreja falando, não, Jesus é Deus. E ponto. Por quê? Porque desde sempre a gente acreditou em Deus. Quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que
Jesus é Deus. Quando a gente pega os primeiros padres, os primeiros apóstolos, os primeiros bispos, a gente vê também que eles acreditavam que Jesus era Deus. Então, por que veio um cara do nada vai falar que não e muda tudo? Não pode ser assim. Entenderam? Então, é muito perigoso. A interpretação ela tem que estar ligada sempre ao magistério. Tá bom? Então, a tradição, pode passar um pouquinho mais. A tradição, ela é de uma origem latina. A palavra é de uma origem latina chamada traditio. Assim, ó, faz traditio. Todo mundo, vai. Traditio. Não, eu não vi você fazendo. Vamos lá. Traditio. Você também, hein? Vamos lá. Traditio. Boa. Significa o quê? Entregar, passar adiante. Passar adiante. Tradição é passar. Próxima. Os ensinamentos são os recebidos dos apóstolos. É o que a gente vem falando até agora. Sempre os apóstolos e os bispos vão passando de um para o outro. Ele vem através da sucessão apostólica também, que a gente já mencionou aqui. De um bispo para o outro por 2000 anos, sem interrupção. É uma tradição oral e escrita, como a gente também já mencionou aqui. A igreja não é a igreja de um livro, de uma doutrina, de um conjunto de regras, de uma palavra escrita e muda. Não. A igreja católica é a igreja de uma pessoa, do verbo encarnado. Quem é o verbo encarnado? O que é verbo? O que é verbo? Palavra é o agir, só que é o verbo de Deus, então é a palavra de Deus, é o agir de Deus que é encarnada, ou seja, ela se transforma numa pessoa humana, num ser humano, e esse ser humano se chama Jesus Cristo. Então esse é o verbo encarnado. E vivo. Ele não está morto, apesar da cruz, ele vive. E a gente vai chegar lá. Tudo bem? Bom, como segundo tripé, né, como segundo coluna, né, desse tripé, nós temos a Sagrada Bíblia, Sagradas Escrituras. E essa Sagrada Escritura, olha a minha aqui, ela é do Humble. É a Bíblia do combatente. É ali, ó, onde a gente vai. Vocês conhecem o Humble? Ninguém conhece o Humble, né? Não? Humble, conhece? Essa daqui é a Bíblia do Humble, do combatente, né? É isso aí. Bora lá. Santo Agostinho, no século V depois de Cristo, lógico, ele vai falar o seguinte: eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. O que significa isso? Significa o seguinte: ele fala o seguinte, eu não vou acreditar na Bíblia, não acreditaria na Bíblia, se a igreja não tivesse falado, olha, esse é o livro da Bíblia, a palavra de Deus, você pode confiar nela, toma. É isso que ele está falando, toma, segura, é a palavra de Deus, pode confiar. Faz sentido isso? Se a igreja tivesse falado o seguinte, olha, o livro sagrado, o livro que vocês têm, é outro, é um outro lá qualquer. Eu deixaria a Bíblia de lado e tomaria aquele outro livro como verdade absoluta. Mas não é o que acontece. E nem vai acontecer. Por quê? Porque a igreja já demorou muitos séculos para chegar nisso daqui. E só para vocês terem uma ideia, a gente estava falando de tradição. Vale a pena a gente retomar um pouquinho. A tradição, ela é tão importante, que, na verdade, ela vem até primeiro do que a Bíblia. Quando a Bíblia foi feita, ela não caiu do céu assim. Tem até algumas que são com zíper. Essa aqui tem zíper também, olha que bonito. Tem zíper. Ela tem um imã aqui. Ela não caiu assim do céu. Deus não publicou lá no céu e entregou para você falando, olha, tá aqui a tua Bíblia, leia. Não foi assim que aconteceu. Foi uma disputa muito acirrada, que a igreja teve dentro dela mesma, né, para decidir quais eram os livros. Porque os apóstolos, eles escreviam tudo que tinham que escrever, né? Só que aí a igreja, ela pegou todos aqueles escritos, apostólicos ou não, pegou todos aqueles escritos e falou o seguinte, olha, esse livro aqui, ele parece com o que Jesus falou, é verdade.
esse livro aqui, não parece muito. Então deixa esse daqui de lado. Esse daqui também. Então vamos juntar todos os que são o próprio Cristo que está falando, vamos juntar e vamos compilar. Isso demorou, sabe quanto, gente? Foi no século V, foi mais ou menos na época de Santo Agostinho, século V, que a Bíblia surgiu. Antes disso, era só no gogó. O primeiro livro do Novo Testamento, o Antigo Testamento já tinha sido encerrado, mas o primeiro livro do Novo Testamento, sabe quantos anos depois da morte de Cristo? 20 anos. 20 anos. 20 anos para se ter a primeira carta, a última carta, para fechar com chave de ouro a Bíblia, né? Quando que foi? Vocês têm ideia? Lá para o ano 100. Ou seja, durante 100 anos, as pessoas não tinham Bíblia. Durante os primeiros 20 anos, as pessoas não tinham sequer uma carta escrita. Jesus mesmo nunca escreveu carta nenhuma. Então, só para vocês entenderem que a tradição oral ela é importante. Quando Jesus fala ide e ensinai, ele não falou ide e escrevei. Ele falou ide e ensinai. Ensinai. Falar. Né? A doutrina ela entra pelo ouvido. Se tiver gente aqui que está com o ouvido fechado, o coração fechado, eu falo, abre o coração. Abre o coração para essa aula aqui. E para as próximas também, por quê? Porque é assim que Deus entra no nosso coração, é através do nosso ouvido. Tá bom? E eu estava falando, né? 20 anos para escrever o primeiro livro, 100 anos para fechar a Bíblia, mais 300 anos de discussão para saber quais eram os livros que iam formar. E quando finalmente formou, o que acontece? A gente tem uma vasta biblioteca. Não existia imprensa. A gente tinha uma biblioteca do tamanho dessa sala aqui para falar sobre a Bíblia. São 73 livros que a gente vai ver mais tarde. Quem era capaz de ter uma biblioteca desse tamanho? Ninguém. Pessoa física, ninguém. Era só instituto, sei lá o quê, né? Mas era difícil você ter. Então, até virar livro mesmo, isso daqui que a gente vê hoje, 1500. 1450 e qualquer coisa. Ou seja, é tempo para burro para você viver sem uma Bíblia na mão. Concorda, então, a importância que tem a tradição oral? Faz sentido? Vamos para o próximo. Então, Deus, ele inspirou os livros sagrados. Próximo. Deus, ele conservou os escritos por séculos e Deus inspirou a igreja a reconhecê-los. Deus inspirou os livros sagrados. O que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas que são chamadas de agiógrafos, agiógrafo, para quem quiser escrever é com H, agiógrafos são as pessoas que escreveram a Bíblia, tá? São as pessoas que escreveram a Bíblia. Essas pessoas, elas não entraram num transe. Não foi que nem, por exemplo, no Espiritismo, que o cara baixa a cabeça, né? Chico Xavier, vocês já ouviram dizer? Ele baixa a cabeça e começa lá, num transe, a escrever. E aí, quando ele acorda, nossa, olha o que eu escrevi. Foi o espírito do Franz, qualquer coisa. Dr. Franz. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com a igreja foi o seguinte. São pessoas que, inspiradas por Deus, ou seja, a mente delas foi iluminada pela graça divina, e elas, finalmente, elas puderam escrever as verdades que foram inspiradas por Deus. Então Deus queria que falasse, que eu sou Deus, que eu criei tudo, o céu e a terra, que mais? Que eu criei os homens, né, a imagem e semelhança, que os homens caíram, e assim por diante, que eu vou continuar mantendo a minha fidelidade por eles. E aí o agiógrafo vai lá, e André, lê para mim um pouquinho da Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Peraí, que vai chegar. Né? Aqui, ó. Isso. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É isso. Continua. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá ótimo. Vocês entenderam? Deus foi falando só as principais ideias que ele queria colocar, mas
o autor bíblico, o agiógrafo, ele vai lá e escreve com as suas palavras. Ou seja, aqui ele usou o quê? Ele usou de poesia. Olha que bonito, né? No princípio, né? Ele começa a descrever toda a criação através de poesia. No primeiro dia, no segundo dia, e faça-se a luz. É poético tudo isso. É lindo isso. Mas foi o jeito que o agiógrafo, essa pessoa, ele resolveu escrever. Tá? Não necessariamente foi assim sempre. Então, você pode ter uma narrativa, você pode ter poesia, você pode ter... Jesus usava bastante parábolas, tudo bem? Volta um pouquinho só. Deus conservou esses escritos por séculos. Foi o que a gente falou. Durante 5 séculos, Deus conservou as Sagradas Escrituras. E Deus inspirou a igreja a reconhecer. É a igreja quem reconhece que esses escritos são a Bíblia. É a nossa igreja. Através do Espírito Santo. Mas é a nossa igreja. Tudo bem? Vamos pro próximo. Deus é o autor principal da Bíblia, da Sagrada Escritura. Foi o que a gente falou agora. Os agiógrafos são esses autores secundários. E a Bíblia ela é cristocêntrica. Essa palavra é difícil, tão difícil. Vamos tentar dividir ela no meio. Cristo, a gente sabe o que é Cristo, né? Cêntrico. O que é cêntrico? Cristo está no centro. Então, a Bíblia inteira, ela tem uma chave de leitura que os judeus talvez não perceberam no Antigo Testamento. Mas a chave de leitura é Cristo. Quando você lê com Cristo na mente, quando você lê com Cristo no centro, você está vendo o quê? Você está vendo a interpretação mais próxima possível do que a igreja está te falando. A Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é antes do nascimento de Jesus. E mesmo assim estava falando de quem? De Jesus. Desde o princípio foi Jesus. Tudo bem? Ou seja, o Novo Testamento ele está escondido no Antigo Testamento, enquanto que o Antigo Testamento está desvendado no Novo. Quando você lê o Antigo Testamento, você consegue ver Jesus velado lá, bem escondidinho. E o Novo Testamento ele vai mostrar isso. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que o Antigo Testamento está escondidinho lá. Tudo bem? Um está amarrado com o outro. Os livros sagrados, eles ensinam a verdade. Não significa que vai estar escrito de forma científica ou histórica. Ou seja, essa passagem que o André estava lendo para a gente, eu falei que é de uma forma poética. Vai ter a verdade contida lá? Sim, vai. Mas é uma verdade científica? Não, não é. Não importa. Não importa. Pode até ser, pode não ser. Mas assim como você pega um livro e começa a folhear, e ele vai falar o seguinte, não, porque eu estava aqui com o meu amor, e a gente estava vendo o pôr do sol, que maravilha, né? E aí você vê que existe pôr do sol? O que vocês acham? Existe pôr do sol? Literalmente o sol Literalmente se põe. o sol se põe? Não. O que acontece? É a Terra que gira, né? É o movimento de rotação da Terra que faz com que a gente tenha a percepção de que o Sol está se pondo. Mas ele se põe? Não, ele está lá. Ele está lá. A Terra que vai girando. Concordam comigo? Então, é uma linguagem poética que a gente usa para falar, olha que bonito, né? O Sol se põe e eu estou com o meu amor ao meu lado, né? Mas é uma linguagem poética, simplesmente. Assim como Deus. Deus quer fazer uma linguagem também, muitas vezes, poética com a gente. Que Ele nos ama. E Ele, ao invés de falar as verdades científicas, Ele vai falar numa linguagem mais doce, mais palatável para a gente. Não é por isso que essa linguagem mais poética não é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Tudo bem? Aí, vamos falar então dos sentidos, né, que a gente teve. Pode baixar tudo. Sentidos da Sagrada Escritura. Como você pode ler a Sagrada Escritura? Primeiro, você tem o sentido que é literal. O que é o sentido literal? Vamos pegar uma passagem aqui. Então, Jesus ele sobe na barca de Pedro e ele se afasta um pouco do povo e ele vai lá e ensina, faz um ensinamento. Tá? Foi o evangelho de domingo passado, não sei se vocês lembram. Jesus entra na barca de Pedro, se afasta um pouquinho da margem e começa a ensinar. Isso é o sentido literal. Né? O que aconteceu propriamente dito lá, há 2.000 anos atrás, aconteceu isso.
tá? Mas qual que é o sentido espiritual? Qual que é o sentido espiritual da coisa? O que significa? Qual que é a simbologia da barca, né? A barca significa a igreja. Quando Jesus sobe em cima da barca, significa que ele tá sob domínio, ele está dominando a igreja. É na igreja que ele está, é a igreja de Pedro, né? Aliás, é Pedro, né? O dono da igreja, né? Porque ele é o apóstolo, o príncipe dos apóstolos, né? Nós estamos na igreja de Pedro, né? Na igreja de Pedro, de Paulo. Então ele subir na barca de Pedro tem um significado todo especial. E ele vai e ele discursa, ele ensina para aquele povo que estava na frente dele. Poderia ser umas dezenas, centenas de pessoas? Sim, mas aqui no sentido espiritual a gente se coloca dentro dessas pessoas. Nós somos povo de Deus e estamos lá para escutar a Deus. Olha como muda agora o sentido literal para o sentido espiritual. Não é verdade? E aí você tem 3 tipos de sentido espiritual que a gente pode usar. É o analógico, ou seja, o que devemos crer. E aí a gente faz analogias. Por exemplo, um tipo de analogia. Quando Moisés bate o cajado e o mar vermelho se abre e o povo anda a pés enxuto, qual que é a analogia que a gente tem aí atrás? Aí por trás a gente tem a analogia do batismo. Olha, é o batismo. É o que nós devemos crer. Moral, o que devemos fazer. Ou seja, Deus ele vai ensinando pra gente e vai mostrando o sentido moral. O que você deve fazer? Quando vai lá e fala dos 10 mandamentos, ele está ensinando moral. Moral, diretamente moral. Tá? Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade e assim por diante. E o anagógico, palavra difícil essa, né? É uma palavra anagogé, significa subida, ascensão. Ou seja, é a escatologia. Não vou nem entrar nesse... Mas é o final dos tempos, gente. É o final dos tempos. E para onde que nós vamos ir com tudo isso? Qual que é o final? Depois que a gente passar por essa vida aqui, qual que é o final? O final é estar com Deus, é a felicidade eterna. Tudo bem? Vocês estão acompanhando até aqui? Tá muito difícil? Não? Então tá bom, vamos lá. A Sagrada Escritura é alimento para a nossa alma. E aí eu coloco duas diferenciações aqui, que vocês vão poder ver. Palavra com P maiúsculo e palavra com P minúsculo. Palavra de Deus, palavra de Deus. Quando a gente usa a palavra de Deus com P maiúsculo, é a palavra, é o verbo de Deus. É o verbo de Deus que se fez carne. É a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o próprio Deus que vem falar com a gente. Tá? Então, quando você ouve a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você está falando a palavra de Deus, dito pelo verbo de Deus, dito por Jesus, certo? E aí você pode se alimentar da Bíblia e pode se alimentar do pão eucarístico, por exemplo, e assim por diante. Então ele é alimento para a nossa alma. Ele proporciona crescimento pessoal e progresso espiritual. Ou seja, à medida que a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai se aprofundando, a gente vai tendo mais intimidade, a gente vai crescendo, obedecendo aos mandamentos de Deus, a gente vai crescendo na nossa fé, crescendo como pessoas. Conhecer a vida de quem é o modelo de vida por excelência. Gente, vocês já leram biografia? Alguma biografia? Qual que você leu? Fala uma biografia que você tenha lido. Quem leu uma biografia recente? São João Maria Vianney. Boa. Alguém leu alguma outra? Vocês viram que apareceu aí um seriado do Senna, do Ayrton Senna? É uma biografia também, não é? O Senna não foi um cara parrudo mesmo? Não foi bam? Não foi? O cara foi, massa. O cara foi muito bom. Tem o Museu Pelé, que também traz a biografia do Pelé. O que é a biografia? É contar a história da vida de uma personalidade, de uma grande pessoa que fez coisas legais, coisas importantes. Exatamente. E aí, se você se admirou com a vida do Senna, com a vida do Pelé, com a vida de São João Maria Vianney, gente, que são pessoas normais. Essa pessoa que a gente está vendo aqui, essa pessoa que a gente está conhecendo, ela é a pessoa simplesmente mais importante da história da humanidade. Não só dos últimos 2000 anos, mas dos últimos 2 milhões de anos. Por quê? Porque ele é Jesus Cristo, ele é o próprio Deus.
E se você consegue se interessar pela vida de um Ayrton Senna, beleza, de um Pelé, de uma São João Maria Vianney, mais ainda a gente tem que conhecer a vida de Jesus Cristo, que consta aqui dentro. Beleza? A Bíblia é um livro vivo, palavra viva e eficaz. Significa o quê? Que quando você lê a Bíblia, ela está falando com você. Ela está mostrando as respostas para muitas perguntas que você tem. Então, eu incentivo vocês a todos os dias leiam um pedaço. E aí eu faço um desafio para você, Bia. Abre a Bíblia. Abre a tua Bíblia aí, para você não dizer que a minha está viciada, tá? Abre a tua Bíblia em qualquer parte e vê quantas páginas tem um único capítulo. Qualquer página. A teu critério. Abriu. Vamos lá. Salmo 67, 68. Vou mostrar, tá bom? Com licença. O Salmo 67, ele começa aqui e termina aqui. Salmo 68. Deu meia página, gente. Meia página. É bastante ou é pouco? É bastante ou é pouco? Pouco. Lê um trechinho desse daqui por dia. É bastante ou é pouco? É pouco. Então, gente, se vocês pegarem a Bíblia e começarem a ler, e eu incentivo muito vocês a fazerem isso, é pouco, você não vai ter muita coisa num único capítulo. Ah, mas Ivan, eu peguei um capítulo aqui que é maior. Tudo bem, vamos pegar esse daqui aleatório, o 39, começa aqui e termina aqui. Dá para ver todo mundo, tá vendo? Pequeno ainda, não é? E muitos das Bíblias, elas são, inclusive, divididas em subcapítulos, né? em trechos. Não consigo ler uma página, é muita coisa para mim. Então, lê de um trecho só. Não precisa ser muito, obrigado, viu? Não precisa ser muito. Gente, se vocês tiverem o hábito de todos os dias ler um pouquinho só, vocês vão conseguir chegar lá. Deixa eu ver só que oração para não me perder. Ah, tá bom, nós estamos chegando lá então. E ler com reverência e em estado de oração, ou seja, vocês não podem ler de qualquer jeito. Ah, eu vou ler como se fosse um conto qualquer. Não, você precisa procurar um lugar tranquilo, um lugar sossegado. Como você vai estudar, você pega a Bíblia também. Para estudar você não precisa de um lugar silencioso, você não precisa focar a atenção, então você vai ler com atenção também. Então você vai num lugar silencioso, você vai olhar, fazer uma breve oração, que nem a gente fez aqui no começo da aula. Você vai oferecer para Deus aquilo que você puder, né? E aí você vai ler com reverência. Eu garanto para vocês que em pouco tempo é Deus mesmo quem vai falar no coração de cada um de vocês. Porque Deus fala através dessa palavra, e assim, a palavra é viva, diferente de qualquer outro livro. Não é mágica, não é simpatia, não é nada. Não é abrir e vamos ler o que Deus... Vamos fazer, presta de novo. Eu quero saber o que Deus... Qual que é a palavra de Deus para mim hoje? Aqui. O injusto se gloria da própria omissão. Deus está falando comigo. Não é assim. Pega um livro, um determinado livro, leia o primeiro capítulo. Amanhã você lê o segundo. Depois de amanhã o terceiro. E assim por diante. E em pouco tempo você vai ver que a tua vida vai se encaixando dentro daquela palavra, ou aquela palavra vai se encaixando dentro da tua vida, e você vai vendo Deus falando. A ponto de, quando eu era da idade de vocês, eu olhar aquilo e falar, deixa eu começar a avançar, vou ler os próximos capítulos para saber quais são as cenas do próximo capítulo da minha vida. Os spoilers, o que vai acontecer na minha vida. É lógico que não funciona, né? Mas era a sensação que me dava de tão viva que era a palavra de Deus. Uma prática legal para começar a ler a Bíblia é ler os evangelhos dos dias, né? Perfeito! Tem o site da Canção Nova, tem a primeira leitura, o Salmo do dia e o Evangelho. É uma prática interessante para quem está começando. Perfeito. A gente vai chegar aqui na divisão da Bíblia e justamente sobre isso. Mas lembra que o Evangelho, aqueles 4 evangelhos, são os primeiros livros do Novo Testamento. Eles são o coração da Bíblia. Então, se você quer ler a Bíblia, eu não aconselho você a ler Gênesis, capítulo 1, que nem o André fez. Pegou a primeira palavra e começou. Não. O que eu aconselho vocês é vocês pegarem filé mignon já, desde o começo.
Tá? Qual que é o filé mignon? É a vida de Cristo, é o evangelho, é para isso que ele veio. Então você começa, por exemplo, com São Lucas, depois São Mateus, São Marcos, São João, e depois você continua Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e assim por diante. E a gente vai chegar lá, tá? Mas existe uma ordem para você começar essa leitura e eu indico muito para vocês. É tipo Star Wars, você tem que ver o 4, 5, 6 antes, aí depois você vê o 2, 3. É verdade, boa comparação, que nem Star Wars. Olha que já fiz, cara, que isso? Isso. Próximo, olha só a nossa biblioteca aqui. Bíblia significa livros, o conjunto de livros. E esse daqui é o conjunto de livros, olha quantos, que compõem essa enorme biblioteca que está aqui na minha mão. Tudo bem? Onde existe uma separação de Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é todos os escritos sagrados que eram antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento é o que veio depois da chegada de Jesus. Então é isso que diferencia. Vocês sabem o que quer dizer testamento? Alguém tem uma sugestão do que significa testamento? Será que é uma bater na testa? Tem a ver? Nossa Senhora. Não? O que quer dizer a palavra testamento? Testamento significa, aliança. É a aliança que Deus faz conosco. Certo? Antigamente você tinha uma aliança que Deus fez conosco. Quando Jesus voltou, quando Jesus veio, ele faz uma nova e eterna aliança. Vocês já ouviram essa palavra? É a nova e eterna aliança. Na missa, provavelmente. Vocês já ouviram falar? Quando o padre consagra o vinho, o cálice, e ele vira e fala, essa é a nova e eterna aliança. É justamente isso, é o Novo Testamento. Certo? É a nova aliança que Deus faz. Então, no Antigo Testamento, você tem os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco. Só as 3 principais religiões monoteístas usam esses livros, tá? Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Os 3 usam esses 5 livros. Depois você tem livros históricos, que são 16, e vai contar, é muito gostoso, porque ele conta histórias, é historinha fácil de ler, é gostoso de ler, é agradável. Gênesis e Êxodo também é agradabilíssimo, é muito gostoso. Mas eu não indico vocês começarem por aqui, tá? Depois, livros sapienciais, são livros de Jó, Salmos, que a gente abriu aqui com a Beatriz, Provérbios, Eclesiastes, né? Eu amo esses livros. São maravilhosos. Tem não muitos dá... conselhos, muita coisa assim, sabe? Às vezes a gente está meio perdido, precisando de uma direção, um conselho. Esses livros são ótimos, Salmo, Provérbio, muito bom. Aí você vai ter os livros proféticos, que são as profecias, os profetas. Quem eram os profetas? Profetas eram aqueles que eles falavam as coisas que Deus queria e eles anunciavam a palavra de Deus e também eles denunciavam aquilo que o povo estava fazendo de errado. Então aqui você tem os livros proféticos. E aí são o Antigo Testamento, 46 livros. E o Novo Testamento, você tem os Evangelhos e o Atos dos Apóstolos, que a gente já comentou sobre eles. Tem uma série de livros, são 7 cartas paulinas, 3 discípulos e 3 pastorais, que entram aqui. E mais 7 cartas católicas. São outros escritos por Pedro, João, Tiago, Judas. Não é o Judas traidor aqui, são Judas Tadeu. É outro Judas, hein? Também apóstolo, mas esse não traiu não, tá? E, finalmente, o Apocalipse, que é o último livro. O Apocalipse que todo mundo teme, né? Fala de Apocalipse. Vai ser o Apocalipse aqui. É o zumbi. Né? Mas não, Não. na verdade é uma coisa muito difícil de ler, a gente nem fala para vocês entrarem porque é bem difícil, mas é um livro maravilhoso, que vai falar do final dos tempos, tá? Mas é um livro maravilhoso. Próximo. Aí são 46 livros, mais 27 livros do Novo Testamento. No total dá 73 livros.
Esses 73 livros é a Bíblia católica. Quando você pega um livro, uma Bíblia protestante, ele vai ter menos livros, não é verdade? Você conhece um pouquinho? Desculpa, a gente está com uma visitante hoje aqui, né? A Júlia, ela é uma visitante, veio e veio nos abrilhantar, né? Abrilhantar a nossa aula aqui. E ela é amiga da Mariana, isso mesmo. Então seja muito bem-vinda. Quando você quiser voltar, você fica à vontade, tá bom? Aqui são algumas editoras católicas, né, que fazem bíblias que são católicas, né? Ave Maria é a mais comum, né? É a mais comum que a gente tem aqui. Eu acho que a tua do Paulo, né? A Paulo aqui. Só para contextualizar, por que é importante que seja uma Bíblia católica? Porque tem Bíblia protestante, evangélica, que eles também usam Bíblia, só que eles tiram algumas partes, alguns livros da Bíblia. Eles têm livros a menos porque eles tiraram. Se você quiser explicar melhor, mas... Não, mas é isso mesmo. Eles acabaram tirando alguma coisa. Mas vamos lá. Magistério. Vamos agora falar sobre o magistério. Ele é composto pelo colégio dos bispos em comunhão com o Papa. Isso a gente já falou, então eu não vou me perder muito tempo sobre isso aqui não. Responsável pela interpretação da tradição, do depósito da fé, da tradição oral e a tradição escrita, que é a Sagrada Escritura. Deve estar em comunhão com a tradição e as Sagradas Escrituras. Quando o magistério ele vai interpretar uma passagem, ele não vai pegar uma pequena passagem e vai falar aquilo. Não, ele vai olhar aquela passagem, né, que está escrito na Bíblia, aquele versículo, vai olhar todo o contexto do que a Bíblia já vem falando, que não pode estar em contradição, vai olhar toda a tradição oral, que não pode estar em contradição com aquele versículo, e vai olhar tudo aquilo que já foi dito anteriormente. Ou seja, eles amarram na interpretação de todos os lados, para que nenhuma interpretação aconteça de forma equivocada. Tá? Isso você tem a garantia pelo magistério de que a tua interpretação está sendo a melhor possível. Tudo bem? Eu queria só dar uma olhadinha aqui. Eu não vou fazer isso. Bom, bola para frente. Aí, ó, o magistério, ele piedosamente investiga, ele santamente guarda e ele fielmente expõe. Ele investiga, ele começa a investigar para ver se aquela interpretação está correta. Ele vai falar, putz, essa daqui tá correta, eu vou separar, vou guardar. Essa daqui não, essa daqui não está certa, então deixa de lado. E ele expõe, eu quero expor, isso daqui é o correto, é o que a igreja fala. Tá? Os fiéis devem receber com docilidade os ensinamentos e diretrizes dadas por seus bispos. Tem fiéis que falam o seguinte, não, eu quero ler por mim mesmo. A Bíblia está falando isso, então eu acredito e ponto final. Quando está errado. Tem gente muito mais capacitada do que nós aqui, tem gente muito mais capacitada e com muito mais Espírito Santo para interpretar corretamente todo esse conteúdo, essa vastidão de conteúdo que tem. Então, deixa quem por dever tem isso aí, né? Eles têm o dever disso. Quem vos ouve, a mim ouve. Isso são palavras de Jesus, quando ele fala em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, falando para os apóstolos, quem ouve os apóstolos, a mim, Jesus Cristo, ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que foi o Pai. Então, se a gente rejeita, se a gente ouve o que os apóstolos, o que os bispos estão falando, que a igreja está falando, a gente está ouvindo a Deus. Se a gente não está ouvindo, se a gente rejeita o ensinamento, a gente está rejeitando Deus. Faz sentido? Tudo bem? E aí, o magistério também, ele é responsável por todos os ensinamentos. Alguns desses ensinamentos entraram em grandes discussões. Como eu falei, por exemplo, naquele concílio, se Jesus era ou não era Deus, não é verdade? Esses são grandes discussões e que depois da discussão, a igreja bate o martelo e fala, bom, isso aqui a gente cansamos já de discutir, não vamos entrar mais no assunto. Jesus é ou não é Deus? Não vem com esse papo de novo.
Já ficamos 300 anos para decidir isso aí. Não vem levantar a lebre de novo, porque já esgotamos esse assunto. E aí eles falam, a partir de agora isso aqui é dogma. O que é dogma? Alguém já ouviu essa palavra, dogma? Eu vou falar o que eu aprendi na escola, tá? Eu aprendi que dogma é uma verdade incontestável, que você não pode levantar dúvidas, e você não há meio de você questionar. São verdades inquestionáveis, que a igreja, a vilã, malvada, ela impõe para cada um de nós, e a gente tem que aceitar como cordeirinhos. Essa foi o ensinamento que eu aprendi quando eu tinha a idade de vocês, um pouco menos talvez. Mas o que é o dogma pela perspectiva da igreja? Lembra que eu falei que a igreja discutiu alguns assuntos. E aí, ela chega numa verdade. E essa verdade, ela já discutiu a ponto de falar o seguinte, gente, já discutimos sobre isso. Não vamos mais perder tempo sobre isso. Vocês querem ser católicos? É até aqui. Não quer ser católico? Você tem a liberdade de ir para lá, mas você deixa de ser católico a partir desse momento. E a comparação que eu trago para vocês, quem assistiu o Rei Leão aqui? Você assistiu? Assistiram o Rei Leão? A maioria de vocês já assistiu o Rei Leão. Não tem uma hora que o Mufasa tá lá junto com o Simba, criança, e aí ele sobe em cima de uma pedra, no monte lá, e ele vai ensinar o Simba, depois de ele ter feito uma malcriadagem lá, né? E aí ele vai ensinar, veja, Simba, tudo que o sol toca, tudo isso é o nosso reino. Não é verdade? Aí o Simba olha e fala, uau! É assim que ele faz? Uau! Tudo isso um dia vai ser meu? É, tudo isso um dia vai ser seu. E aquele outro pedaço lá, aquele ponto mais escuro, o que é aquele ponto escuro? Aquele ponto escuro, toma cuidado. Lá é o cemitério dos elefantes. E lá já não é mais o nosso reino. Dali para frente é perigo. Lá você não pode andar. Da mesma forma, com esse carinho que o Mufasa fala com o Simba, é a igreja falando pra gente. Olha, eu coloquei os dogmas delimitando aonde que o sol está tocando, né? Onde que é o nosso reino, o reino católico. Se você pode andar por aqui à vontade, sem perigo nenhum, não tem problema. Mas se vocês passarem esse limite, se vocês forem para as sombras, para o cemitério dos elefantes, lá vocês vão correr perigo, tá? Então é isso, o dogma ele serve para isso. Ou seja, dogma é, portanto, uma grande caridade que nos faz a igreja é amorosa, a igreja é mãe, ela faz uma caridade para a gente. Eles são como estacas que delimitam o itinerário, eles vão delimitando qual que é o caminho que a gente tem que seguir até chegar a Deus, com essas estacas, chamado dogma, durante a nossa vida de fé. E elas vão nos dar segurança para seguir sem medo. Não é possível se dizer católico, isso é muito importante, você não pode se dizer católico e se não acreditar em alguma das determinações que a fé, que a igreja transmite como fé. Ou seja, se você passar desse limite, você deixa de ser católico. Porque lá é um limite que não é mais católico. Olha, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus? Peraí, então você deixou de ser católico. Eu acredito que Jesus não é Deus. Ele é um homem muito poderoso, muito ungido, muito santo, mas ele não é Deus. Deixei de ser católico no momento em que eu estou falando isso. Tudo bem? Vocês entenderam? Então é com docilidade que a igreja coloca para vocês o dogma, para vocês não correrem risco. Porque é uma mãe que segue o caminhar do filho. É uma mãe amorosa. Ok? E dentro desses dogmas, o mais importante que a gente tem é o credo apostólico. Cada linha do credo apostólico é um dogma. O que é o credo apostólico? O credo apostólico é aquilo que a gente crê. A gente fala na missa dominical, todo domingo a gente fala esse credo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e assim vai. Tudo isso, cada uma dessas linhas é o que a gente vai ver nesse curso aqui, tá? E muito mais. Mas isso daqui, destrinchado, vai te dar uma série de doutrinas, série de dogmas que a gente crê. A gente crê porque é a igreja quem fala pra gente crer. Tudo bem?
Só que, em um dado momento, lá para o ano 300, chegou o Ário, aquele padre Ário, e ele falou, não, Jesus Cristo não é Deus coisíssima nenhuma. Então vamos lá, junta todo mundo aqui, junta todos os bispos, vamos definir esse negócio aqui. A gente crê desde sempre que Jesus é Deus. E agora vem um cara e vem falar que não é Deus. Então vamos explicitar um pouco melhor a nossa fé. A gente investigou, a gente guardou e agora a gente vai expor a nossa verdadeira fé. É a mesma fé, tá? O credo niceno-constantinopolitano, por quê? Porque ele foi feito em Niceia, em Constantinopla, no século IV, foram 2 concílios. Ele vai detalhar um pouco melhor aquele primeiro credo apostólico que foi feito dos apóstolos para nós. Os próprios apóstolos escreveram aquele outro. Agora não, agora são os bispos do ano 300, 400, que vai explicar isso para mim. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele que é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vocês percebem que é a mesma coisa, só que ele está mais detalhado? Ele está mais detalhado por quê? Por causa de Ário, que ele começou a falar que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, é o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, isso não tinha. Então eles tiveram que detalhar, falar, olha, ele é Deus desde sempre. Deus de Deus, luz da luz, aqui ó, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, aqui ele vai detalhar para acabar com todas as polêmicas sobre Jesus Cristo ser ou não ser Deus. Faz sentido? Agora vocês entendem por que de vez em quando na missa a gente fala aquele credo bem grandão? Vocês já pegaram aqueles credo bem grandão? É isso. É esse.